Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós estamos aqui de volta nessa disciplina Pesquisa e Inovação Tecnológica no Agronegócio, né? Ok? Então, hoje nós vamos entrar aqui na segunda unidade. Terminamos aquela primeira unidade, que era mais conceitual, mas com conceitos muito importantes, né? E fundamentais, que são bem aderentes à nossa área, né, que é uma área multidisciplinar. Tem que lembrar isso. Então, nós vamos entrar aqui em procedimentos de pesquisa e técnicas de pesquisa. Então, vejam só, gente, vossa área é multidisciplinar, né? Então, você pode fazer pesquisa de tudo, de água, de peixe, né, de piscicultura, de leite, de derivados. Você pode gerenciar, na verdade, você pode gerenciar vários grupos de pesquisa. Então, só chamando a atenção para vocês sobre isso, que vocês não. Por isso que vocês não vão ter nada aqui muito específico. Né? Vai ser muito geral, porque a vossa área envolve vários segmentos. E aí, o que acontece? Eu já aconselho vocês de imediato, se você for a trabalhar com algo muito específico, aí você busca, né, uma capacitação dentro dessa área específica. Tá? Principalmente esses procedimentos de pesquisa e técnicas de pesquisa vão variar de acordo com a área que você estiver, não tem para onde correr. Então, sempre vai ter que capacitar, se especializar na área que você for atuar. Né? Vocês estão aí como gestores de agronegócio, pode gerir absolutamente qualquer coisa. Você pode estar com animais, pode estar com plantas, né? Pode estar só com a parte já do processamento dos animais ou dos grãos, né? Então, vocês vão ter que sempre se capacitar. Né? Por isso que as vossas disciplinas são muito genéricas. Né? Então, se atentem a isso. Então, vamos seguir aí. Então, para quem está vendo o vídeo pela primeira vez, meu nome é Carlos Vergara, meu e-mail. Aqui eu pus esse e-mail aqui do particular, mas usem aquele de monte ali, ok? Então, vamos nessa segunda unidade, que é a última unidade, né? Então, o que acontece? Para você trabalhar com pesquisa, né, e técnica de pesquisa, você vai entrar aqui justamente na ciência dos experimentos, né? E lembrando, não preciso mais falar que pesquisa, o que nós estamos produzindo conhecimento. Né? Viu desde o início que a vossa disciplina é mais focada na produção de conhecimento. A partir desse conhecimento, você gera um produto e esse produto é uma inovação. E para você produzir o conhecimento que você precisa, você vai precisar da disciplina da ciência estatística experimental. Certo? Então, o que é estatística experimental? É a ciência que estuda os experimentos. Né? Então, aqui, os experimentos seriam o quê? Seria a indústria da produção de conhecimento. Então, isso vai envolver o quê? Você tem uma indústria, qualquer atividade que você vai fazer, você precisa de planejamento. Depois vai executar essa atividade, né? E aqui, no caso particular da produção de conhecimento, né? Você vai coletar dados, que são esses dados que vão te dar esse conhecimento, vai fazer a análise desses dados, né? E o conhecimento começa a surgir onde? Né? A partir do momento que você interpreta seus dados. Né? Então, você faz todas essas atividades, mas a grande atividade é que você vai ter que fazer da interpretação dos dados, né? Da análise da interpretação dos dados. Okay? Bom, então, essa ciência estatística experimental, quem desenvolveu, quando surgiu, em que área, né? Então, ela foi inicialmente proposta por Ronald Fisher, em 1919, na área de ciências biológicas. Né? Aí Fisher propôs o uso da análise de variância, ANOVA, como ferramenta para análise e interpretação de dados. Né? Okay? Existem outras formas, sem ser a ANOVA, análise de variância, de fazer análise de dados. Né? Eu aqui dei ênfase aqui à ANOVA, ok? Mas
Busquem depois mais informações sobre a estatística experimental. Vocês vão ver que é uma área muito diversa. Existem vários livros sobre estatística experimental. Quando eu falo de estatística experimental, estou falando de formas de você produzir pesquisa. Você produzir pesquisa. E de você gerenciar essa pesquisa aí. Okay? Então, aí nós vamos aqui nos basear nesse segmento do Fischer, mas, gente, existem muitos livros sobre estatística experimental. Eu não pus nesse slide aqui, mas deveria ter colocado, mas são vários livros. Depois eu posso colocar lá na área, né, de vocês, alguns livros. Eu vou colocar um livro ali, que é do professor André lá de Viçosa, que é um livro gratuito, vocês não vão precisar comprar, mas existem vários livros, né? Então, se vocês depois quiserem, vocês podem comentar lá no grupo do WhatsApp, posso colocar ali para vocês várias referências, mas vou deixar lá um link para vocês baixarem um livro do professor André lá de Viçosa, tá? Ele que escreveu, ele é brasileiro, então ele conhece melhor as necessidades do nosso país. Então, vamos seguir. Então, brevemente, essa nova, o que faz? Permite a decomposição do grau de liberdade e a decomposição da soma de quadrados médios previamente definidos no planejamento do experimento. Ok? Então, vocês vejam aqui, tem toda essa questão da decomposição, do grau de liberdade, dos quadrados médios. Isso aí nada mais é do que o seguinte: eu vou ter que dizer qual é o grau de liberdade do tratamento, o grau de liberdade qual é o grau de liberdade do erro, qual é o grau de liberdade total. Mas isso aí vocês deixem mais para frente, quando forem a fazer mesmo uma disciplina estatística experimental, para vocês entenderem melhor isso. Ou então, busquem um cursinho aí da Embrapa, que tem aí disponível da Embrapa, do Senar, né? Ok? Aí, aqui no finalzinho, vocês podem observar a nova permite a decomposição do grau de liberdade e a decomposição da soma de quadrados médios previamente definidos no planejamento do experimento. O que é um experimento? O que é um experimento? Então, como eu disse para vocês, assim como nós temos uma fazenda para produção de leite, né? Uma lavoura para produzir grãos lá de soja, né? Uma fábrica para produzir inoculantes. Nós temos uma fábrica de conhecimento, né? Ou então uma indústria de conhecimento, né? Como o Borges chama, uma indústria de conhecimento, que é o experimento, né? O experimento. É isso. Basicamente isso. Okay? Basicamente isso. Então, o experimento é a realização de procedimentos em que alguns fatores são controlados pelo experimentador. Okay? Então, quando diz aqui, é a realização de um procedimento em que alguns fatores são controlados pelo experimentador, fator aí dizer onde, né? Você vai ter uma área delimitada onde você vai realizar esses procedimentos. Essa área aí é que é o experimento onde você vai realizar determinados procedimentos e você vai controlar alguns fatores. Porque a gente sabe que no mundo, na natureza, existem vários fatores interagindo ali. É difícil separar a funcionalidade de cada fator. Então, a gente precisa controlar alguns fatores, né? Alguns fatores são controlados. Outros, vocês vão ver mais para frente, não são controlados. Então, esse é um dos grandes desafios da pesquisa, porque nem tudo você controla, né? Porque a nossa ideia é o quê? Ter condições, quando se faz pesquisa, é o seguinte: a gente quer condições exatas, né? A gente busca resultado
que não seja questionado um resultado que, eu digo, esse produto trata tal doença, esse produto tem que tratar sem nenhuma chance de erro. Vocês podem ver nos produtos da farmácia, que você compra ali, tem tantos por cento de ter tais distúrbios. Né? Quer dizer, aquilo fugiu do controle. Eles não conseguiram controlar aquilo. Vocês vão ver isso na área animal, na área vegetal. Tem sempre um percentual que você não consegue controlar, porque a natureza ela é muito complexa. Apesar de ser humano entender já várias coisas sobre a natureza, ainda continua algo muito complexo. A gente ainda não consegue controlar tudo. Talvez se a gente conseguisse controlar tudo, já teríamos criado a vida. Né? Talvez ninguém mais morresse, a gente se controlasse tudo. Todo mundo estaria vivo, a gente controlaria até a vida. Né? Então, vamos seguir. Então, é importante chamar a atenção para vocês, para esses fatores controlados e não controlados. Guardem isso, é muito importante para a pesquisa. E um dos grandes calcanhares de Aquiles, né? Da pesquisa. Né? Você não saber controlar um determinado fator é uma grande limitação, infelizmente. O certo era controlar tudo. Né? Então, isso é uma das grandes frustrações aí dos pesquisadores. Então, vamos aqui para os fatores controlados. Vocês vão ver que está escrito controlados, né? São controlados. Né? São fatores controlados. Quais são? Né? Vou dar exemplos aqui dos fatores controlados. Quais são? Né? Temos aí, eu posso controlar o tipo de solo. Vou colocar todas as plantas naquele tipo de solo. Consigo fazer isso. Posso controlar, se eu for a colocar plantas em vaso, posso comprar o mesmo tamanho de vaso. Okay? A irrigação, posso aplicar a mesma lâmina de água para todas as plantas. Isso idem para animal, eu posso dar para animais a mesma ração. Posso trabalhar com a mesma raça. Né? Okay? Posso controlar a temperatura do animal, que vai incidir sobre o animal. Né? Assim como eu posso controlar a temperatura que vai incidir sobre a planta. Veja? Então, isso são fatores controláveis. Então, é possível controlar isso. Mas temos também fatores não controlados. Né? De novo, ali o título me escapou, aí o O está controlado. Então, aí, ok, quais são os exemplos de fatores não controlados? Por exemplo, pequena diferença de fertilidade do solo. Não tem como controlar isso. Posso ter o mesmo solo, só que ali na área há pequena diferença de fertilidade do solo. Como que eu faço para controlar isso? Eu poderia aplicar ali uma adubação, mas ainda assim, na hora de aplicar a adubação, eu posso aplicar um pouquinho mais de um lado, um pouquinho. Pequenas diferenças ali vão coexistir. Ok? Assim como eu falei de fertilidade do solo, poderia ser aqui pequenas diferenças de fertilidade animal. Como é que você controla isso? Né? Em animais, isso fica bem claro. É possível. Ligeiras, claro, talvez pela indução hormonal, né? Também podemos ter aí ligeiras diferenças na profundidade da semeadura. Aqui, os problemas os maiores desafios para pesquisa, né? Grandes problemas, por exemplo, temos aqui os fatores ambientais, a temperatura. Como que se eu vou colocar um experimento lá no campo, os animais estão lá no pasto, como que eu vou padronizar a temperatura? De manhã é uma coisa, a meio-dia é outra, à noite é outra. Amanhã, se hoje estava 30, ainda hoje com essas mudanças climáticas, se hoje estava 30 graus, não quer dizer, amanhã pode estar 26, ou então 40. Então, como é que você controla isso? É por isso que as mudanças climáticas, inclusive, são inimigas da pesquisa. Porque o que a gente desenvolveu hoje, o que temos aí de pesquisa e inovação hoje, amanhã pode não serve para mais nada, vira lixo, porque cada das mudanças climáticas. Aí vem a incidência da radiação solar.
Não sei se a radiação solar, com o passar dos anos, só aumenta a incidência dessa radiação solar sobre a Terra. E com as mudanças climáticas também isto vai ser alterado, né? Vai haver mais retenção da radiação solar aqui no planeta, né? Então vai ficar mais quente. Então, aí nem todas as plantas vão suportar isso. Então, vamos ter que ter outros grupos. Vocês como gestores do agronegócio, vão ter que gerenciar novos grupos para a produção de sementes, por exemplo, que sejam adaptados às novas condições de mudanças climáticas. Vocês vão ter que gerenciar grupos que estejam selecionando animais que sejam mais adaptados em produzir leite em condições de mudanças climáticas. Isso é uma das grandes demandas que a vossa área vai ter que gerir aí no futuro, bem próximo, né? Porque aí a previsão de que essas mudanças climáticas avancem de forma severa é até 2000, né? Estamos em 2006, né? 2050. Então, vocês já vão estar aí nos empregos, vão ter que trabalhar, tem que lidar com esse desafio aí. Tá bom? Então, esse é um dos grandes problemas de pesquisa. Então, se vocês querem saber os grandes desafios, problemas de pesquisa, são esses. Estão dentro de fatores não controlados, né? E esses fatores não controlados, eles entram ali na análise aquela análise de variância. A gente tenta separar isso, chamando isso do erro experimental. São fatores não controlados. Ok? Então, podemos, tecnicamente, aqui na pesquisa, né, na estatística experimental, como que a gente chama fatores não controlados? Isso aí nós vamos chamar de variações ao acaso, ou variações aleatórias, ou erro experimental, ou resíduo. Então, a análise de variância que Fischer criou foi com o objetivo de separar esse erro. O que é o efeito do que a gente não conhece, e se você tem fatores não controlados, a gente não conhece. Como que elas afetam, por exemplo, um animal, como que isso afeta uma planta. Isso fica obscuro na pesquisa, não fica claro. Mas a estatística separa isso e deixa só... a estatística separa isso e deixa só o efeito do tratamento. Certo? Então, por isso que é importante a estatística experimental. É tudo ligado, entendeu? Você fala de pesquisa, estatística experimental é basicamente a mesma coisa, porque quem vai gerenciar aquela pesquisa ali é a estatística experimental, né? Vai dizer isso é efeito de tratamento, isso é erro, né? Inclusive, nesse erro experimental está o seu próprio erro durante a manipulação ali do experimento. Ok? Então, é isso. Então, vejam só, o erro experimental, o que ele vai... Não sei se vocês entenderam muito bem aquilo, vou trazer de novo essa questão do erro experimental, porque temos, acho que, uma pergunta que é recorrente aí com essas pessoas que estão gerindo a pesquisa ou que estão fazendo pesquisa. Quem sabe lá vocês façam um mestrado, doutorado, um dia e vão vão conduzir, vão gerenciar as suas próprias pesquisas e vão fazer, vão executar, né? Fazer planejamento, todas aquelas etapas que a gente falou lá atrás, de análise de dados, né? Depois de interpretação dos dados, vocês vão fazer vão passar por todas essas etapas se vocês fizerem mestrado, doutorado, né? Então você vai fazer o que vai fazer o planejamento, execução do experimento, coleta de dados, análise de dados, interpretação dos dados. Você participa de todo o processo da pesquisa. E até recomendável para vocês, eu recomendo isso, façam um mestrado, façam um doutorado, para você gerir uma coisa que você entende. Você só vai entender de pesquisa de fato se você conduzir uma sua pesquisa, gerar uma tese, uma dissertação, uma tese, né? Aí você vai ter o domínio e às vezes nem tem, né? Então, e aí
vocês vão notar uma coisa durante a condução das pesquisas, que você vai conduzir uma pesquisa, hoje deu 5. Aquela leitura, aquela análise que você fez lá, a leitura que você fez, deu 5. Aí você repete o experimento, vai ver, agora deu 10. Aí você conduz outro, deu 30. Aí conduz outro, deu 0. Conduz outro, deu 2. Aí as pessoas dizem, esse equipamento não presta, ele varia muito, não funciona isso, não é confiável, falam isso. Mas eu já expliquei para vocês lá atrás por que isso é uma mentira. Não é verdade que o equipamento não é confiável, que essa variação de 0, 5, 10, 20, 30, de uma medição não seja algo normal. Isso é absolutamente normal. Não tem nada de errado nisso. Né? Porque o motivo são aqueles fatores não controlados que eu mostrei aqui para vocês. Né? O que vai, por exemplo, os fatores ambientais, como é que você vai controlar a temperatura, a umidade do solo, a incidência da radiação solar, o vento, como é que você controla isso? E ainda hoje temos a questão do magnetismo, a anomalia magnética que afeta o Brasil, como é que você controla isso? É uma coisa natural, está ali. E isso vai variar, isso varia. E aí você conduziu um experimento, a condição pode se aproximar daquela, mas nunca vai ser a mesma condição anterior. Você conduziu na época seca, você repete o experimento na mesma época seca, só que aquela época seca que você está é diferente já do outro ano. O interessante da natureza é isso, a gente imagina uma coisa estática, mas ela varia, tem ligeiras variações. Isso leva ao quê? A ligeiras diferenças nas medições daquela característica que você está avaliando. Se você está avaliando a altura do animal, vai mudar. Se você está avaliando a cor da pele de uma pessoa, vamos tomar isso. Essa pessoa está aqui no Brasil, você avalia a cor da pele dessa pessoa ao longo do verão. Aí depois essa mesma pessoa está na Europa, num clima temperado, né, a frio, e lá você avalia a cor da pele dessa pessoa lá na Europa. Vai ver que isso varia. O que está afetando isso? São as condições ambientais, que é aqui os fatores ambientais. Entendeu? Então, é absolutamente normal essas variações durante a análise de uma determinada característica, ou o que eu chamo de característica, que é a variável. Por exemplo, a cor da pele, a cor dos olhos. Até você vê uma pessoa que tem olhos azuis. Um dia o azul está mais forte, outro dia está mais fraco. Né? Tem essas variações, isso é absolutamente normal. Né? Okay? Então, o que afeta isso? O que promove essas variações? É o próprio ambiente, as condições ambientais. Então, a gente está tendo mudanças climáticas. Vamos ter mudança quando vamos observar mudança na hora que a gente for a medir determinada característica. Por exemplo, peso, altura, isso vai variar. Então, espero que essa questão tenha ficado clara para vocês. Né? O erro experimental. E aí a pergunta, por que as medições das variáveis sempre mudam se repete um determinado experimento? Já vou responder aqui para vocês. Qual é o motivo? O motivo são os fatores não controlados. Eu chamo aqui, principalmente, quais fatores não controlados? Os fatores ambientais. Isso é muito difícil de controlar. Tem controle sobre a temperatura lá fora, não tem controle sobre a incidência da radiação solar, não tem controle sobre os ventos solares, não tem controle sobre o magnetismo, não tem controle sobre o vento, né? O vento, sobre a chuva. Como é que eu controlo isso? Resolve chover, chove. Resolve ficar nublado, fica nublado. Isso, eu enfatizo mais uma vez, isso é que explica por que as medições das variáveis sempre mudam quando se repete um determinado experimento. Okay? E essa questão aí já vai ser uma questão aí do fórum, né? Porque espero que vocês tenham entendido e quem não assistiu o vídeo vai ficar complicado, né? Responder isso.
Então, o erro experimental são os fatores não controlados. Os fatores não controlados representam o erro experimental, que é o erro experimental que explica por que as medições das variáveis ou de uma determinada característica sempre muda quando se repete um determinado experimento, né? Características, gente, pode ser também, eu posso medir aí a produção de leite. A produção de leite, vocês vão ver que tem ligeiras variações conforme a época do ano, de um ano para o outro. Você nunca vai anotar o mesmo valor, principalmente se você for para uma medição muito com uma balança precisa. Okay? Então, nós vimos aqui os fatores não controlados. Outro conceito importante são os tratamentos. Se a gente está falando em fazer pesquisa, é porque a gente quer estudar algum determinado tratamento. Então, o que são tratamentos? Tratamentos são determinadas características que o pesquisador tem interesse em estudar o seu efeito sobre as variáveis resposta. Né? Okay? Então, vamos aqui a uns exemplos, talvez fique mais claro. Temos aí, por exemplo, variedades de feijão. Eu quero estudar quais são os tratamentos nesse caso. Os tratamentos são as variedades de feijão. Eu vou chamar isso aí só de variedade de feijão. Então, nessa variedade de feijão, eu tenho aí feijão farro, tenho feijão mungo, tenho feijão carioca, tenho feijão de corda. Eu vou estudar essas 4 variedades. Então, esses são meus tratamentos. Eu tenho quantos tratamentos? Tenho 4 tratamentos. E aí eu posso estudar espaçamentos para a cultura de trigo. Quais espaçamentos eu vou estudar? Eu posso estudar aí 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros, e por aí em diante. Okay? E aí como é que eu vou estudar esses tratamentos? Vou avaliar determinadas características. Por exemplo, nas variedades de feijão, eu posso avaliar quanto que cada variedade de feijão produz aí de grãos, né? No espaçamento, vou avaliar se em qual espaçamento a cultura do trigo produz mais. Então, isso que são tratamentos. Na verdade, tratamentos nós podemos definir assim como um determinado objeto em que o pesquisador tem interesse em estudar. Você pode estudar também computadores, você pode pegar a marca Dell, MacBook, né? Pode pegar outras tantas marcas aí e você fazer um experimento com isso. Eu posso estudar diferentes marcas de água, essa água mineral que a gente bebe. Tem uma marca para isso, marca para aquilo. Eu posso estudar diferentes marcas de cerveja. Então, é um determinado objeto que o pesquisador tem interesse em estudar, né? Então, vocês vão guardar tratamentos como isso. Um determinado objeto em que o pesquisador tem interesse em estudar. Qual a finalidade de estudar isso? Gerar conhecimentos, conhecer melhor esse objeto. Conhecendo melhor o objeto, a pessoa pode, dali, desse conhecimento, gerar uma inovação. Assim que funciona. Eu posso estudar diferentes marcas de carro, diferentes marcas de alfinete, diferentes marcas de celular, né? Diferentes marcas de pneu, diferentes marcas de vidros, né? Diferentes marcas de refrigerante, diferentes marcas de sanduíche, né? Então, esse é o meu objeto de estudo. Então, gente, vou aqui mais uma vez repetir: tratamentos, vocês vão guardar como o objeto em que o pesquisador desenvolve interesse para estudá-lo, né? Esse objeto pode ser absolutamente tudo: uma lâmpada de várias outras marcas,
comparando diferentes marcas de lâmpada, né? Posso fazer isso. Então, essa parte aí dos tratamentos varia muito. Dentro da área de gestão do agronegócio, o agronegócio é algo muito amplo. Muito amplo. Você, por exemplo, pode querer saber o que afeta o transporte de grãos. Então, você vai comparar ali, os objetos de estudo vão ser diferentes transportadoras de grão, por exemplo, lá do centro-oeste até lá no porto. Dependendo do transporte, pode ter algum efeito diferente. Então, isso vai mudar muito. Você pode avaliar, o seu tratamento pode ser o transporte de animais. Gente, espero que a questão de tratamentos tenha ficado bem claro aí para você. E aí eu posso estudar doses de adubo. Então, qual é o meu objeto de estudo aqui? São as doses. Doses que eu vou aplicar, eu posso trabalhar com 0, 20, 30, 40, 80, esse é o meu objeto de estudo. Alimentação para gado. Então, diferentes tipos de alimentação para gado que são o meu objeto de estudo. Posso utilizar aí silagem com milho, silagem com sorgo, né? Fontes de calor para aquecimento de animais. Posso ter diferentes marcas de aquecer os animais e aquecer os animais de diferentes outras formas. Como que isso vai afetar esses animais em termos de ganho de massa, por exemplo. Quando eu digo ganho de massa, já estou falando da característica que eu vou avaliar, né? Da variável que eu estou avaliando. Okay? Eu posso avaliar raças de animais. Aí, por exemplo, eu tenho aí em raças de animais, eu posso pegar gado holandês, gado Jersey, gado girolando, e essas todas as raças. Eu quero saber qual raça produz mais leite, né? Então, aí eu estou avaliando quais são os meus tratamentos, as raças, raça holandesa, Jersey, girolando. E qual é a minha variável? A minha variável é a produção de leite. Okay? É a produção de leite. Então, aí, dentro das pesquisas, nós podemos ter uma pesquisa confirmatória e uma outra pesquisa exploratória. Confirmatória, o que seria? Tem que ter hipótese e objetivos bem definidos. Por exemplo, eu quero saber entre o gado Jersey e girolando, qual produz mais leite? É um ou outro. Então, o objetivo é exato, é um ou outro. Descarto um é outro. Se não é um, é outro. Acabou. Agora, eu posso ir para uma pesquisa exploratória. Então, aqui como é que eu faço? Eu pego todas as raças de produção de leite. Vou pegar o holandês, Jersey, girolando, outras tantos giro leiteiro, pego outros tantos animais estão aí que produzem leite, que não são só esses, né? E vou avaliar qual que produz leite em altas quantidades por mais tempo, né? Por mais tempo. Então, isso daí é uma pesquisa exploratória. Exploratória por quê? Porque eu tenho muitos tratamentos. Quando eu tenho muitos tratamentos, eu tenho uma pesquisa exploratória. Beleza? Quando eu tenho confirmatória, é o quê? Eu tenho poucos tratamentos. Em geral, 2 ou 3 no máximo. Pesquisa exploratória, eu vou ter muitos tratamentos. E aí eu vou buscar o quê? Padrões, né? Parece que esse grupo aqui produz mais leite por mais tempo. E aí, a partir desse grupo já reduzido, por exemplo, umas 5 raças, aí eu vou, de novo, faço outra pesquisa, vou reduzir esse conjunto, esse grupo aí para duas raças. Depois aí eu vou definir qual, de fato, é melhor em produzir leite com longevidade, né? Okay? Então, pesquisa confirmatória é isso, né?
Então, espero que isso tenha ficado claro. Vocês podem analisar isso também pela ótica da produção de vacina. Se vocês lembrarem lá, quando a Covid estava já no auge, e aí havia muitos grupos de pesquisa buscando vacina, vocês vão ver que surgiram muitas vacinas, muitas vacinas. Aí os grupos testavam vários protótipos de vacina, né? E aí o que aconteceu? Só depois, no finalzinho, aquele grupo de pesquisa reduziu sua pesquisa só para uma vacina. Então, esse também é o que é um grande desafio da pesquisa. E você inicia com um número de tratamentos muito grande. Depois você vai afunilando esse grupo de tratamentos para você ter um tratamento que é melhor do que todos os demais. Então, a busca na pesquisa é isso. E é aí que você ganha em termos de inovação do outro concorrente. Que você vai fazer a pesquisa, vai achar a melhor vacina. Essa vacina tem que ser melhor, não só dentro do grupo, né, do leque que você analisou, mas deve ser melhor do que todas as vacinas que tem no mundo, no caso da Covid, para você vender melhor, para obter grandes lucros com isso, você tem que ter a melhor vacina. Então, a pesquisa, na verdade, parece que você, quando faz a pesquisa, você está fazendo uma concorrência entre os tratamentos que você tem dentro da sua pesquisa, mas não é verdade, você está estabelecendo uma concorrência já em termos globais. Se você criar um produto que se destaca a nível global, você gera um monopólio, né, de rendimentos. Lembrem-se lá de monopólios de rendimento. Então, qual é a empresa de agronegócio que não quer esse monopólio, não quer gerar uma pesquisa aí que atenda ao mundo todo? Tá aí o café hoje em dia, está sendo cultivado, as variedades que foram selecionadas aqui, então podemos tomar isso como exemplo, né? Café, foram testadas no Brasil diversas variedades de café, né? Aí se destacando o Arara dentre outras variedades, né? E essas variedades, hoje em dia, já estão sendo utilizadas lá na África. Então, vejam aí, se você desenvolve um produto, se você faz uma boa pesquisa, essa pesquisa, no futuro, ela pode virar um novo negócio aí para sua firma. Okay? Então, questão dos tratamentos, espero que tenha ficado claro aí. Eu dei vários exemplos aí na questão dos tratamentos de forma exaustiva, né? Se você não entendeu, repita lá o vídeo. Então, para você trabalhar com os tratamentos, você tem que fazer formulação de hipótese. Você tem que estabelecer hipótese. E aqui na estatística não é qualquer hipótese que você vai estabelecer, né? Na pesquisa, né? Pesquisa você tem que ter duas principais hipóteses, né? Você tem duas principais hipóteses. Já vou adiantar para vocês. Uma chama-se H1 e a outra H0. São essas hipóteses da pesquisa que você vai ter, né? Então, guardem isso, né? Bem simples. Quais são as hipóteses de pesquisa, né? As hipóteses estatísticas? É H1 e H0. Então, a primeira hipótese estatística formulada é denominada hipótese de nulidade e é simbolizada por H0. Para H0, não existem diferenças entre tratamentos. Ou seja, tratamento 1 vai ser igual a tratamento 2, igual a tratamento 3, né? Igual a tratamento 4. Então, se a gente pegar aí aquelas raças de produção de leite, o gado holandês seria igual
ao gado Jesse e o gado Jesse igual ao gado girolamo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a produção de leite do holandês é igual à produção de leite do Jesse, e a de Jesse, por sua vez, é igual à produção de leite do girolamo. Então, se você tivesse 3 variedades de café, a variedade 1 de café, o café da variedade 1 tinha de ser, a qualidade do café da variedade 1, se é especial, então é igual ao café da variedade 2, também especial, igual ao da variedade 3, também especial. Então, eles são iguais, não há diferença entre, né, essas variedades. Não há diferença entre as variedades de café e também não há diferença entre as raças de produção de leite. Isso quanto à produção de leite para as raças leiteiras, enquanto ao tipo de café para as variedades de café. Certo? Então, isso chama-se hipótese de nulidade, hipótese H0. Então, sempre que se você vai fazer o seu TCC, você vai fazer pesquisa, independente da área que você esteja atuando, independente da área que você esteja atuando, você vai trabalhar com aplicativos, as pesquisas têm que ter essa hipótese aí de nulidade, que é a hipótese H0, onde todos os objetos ali têm o mesmo comportamento, ninguém difere do outro. Então, para H0 não existe diferença entre os tratamentos. Então, temos aí agora a segunda hipótese, a hipótese H1. Quando é que surge H1? Né? Se H0 for rejeitada. Né? Porque H0 pode ser aceita ou rejeitada. Né? Então, se a H0 foi rejeitada, então temos a hipótese alternativa que é H1. Para H1, existem diferenças entre os tratamentos. Vejam só, lá no H0, que é a hipótese de nulidade, não existiam diferenças entre os tratamentos. Aqui na hipótese alternativa, H1, há diferença entre os tratamentos. Então, vamos pegar aqui nosso exemplo lá do holandês, a raça holandesa, né, é igual ao GES, igual... Não, aliás, na H1 é a raça holandesa, é diferente da raça GES, e a raça GES é diferente da raça girolamo. Aí, idem para a variedade de café. Variedade 1 de café é igual à variedade 2 de café, e a variedade 2 é igual à variedade 3 de café. Isso, em termos de raça, significa... Em termos de... Aí eu falei igual, é diferente, na verdade. Então, vamos aí de novo. Para o gado holandês, a produção de gado holandês, a produção de leite do gado holandês, né, ela é diferente da produção de leite do gado GES. E a produção de leite do gado GES é diferente da produção de leite do gado girolamo. Isso é a hipótese H1, que é a hipótese alternativa. Isso que significa que para H1 existem diferenças entre os tratamentos, né? Que são esses objetos diferentes que nós estamos estudando. Aí nós vamos para o café. Então, na hipótese H1, que é a hipótese alternativa, a variedade 1 de café produz um café duro, por exemplo. Aí, café duro é diferente do café produzido pela variedade 2, que seria o café especial. Okay? E esse café da variedade 2 é diferente do café da variedade 3, que seria um outro tipo de café. É aquele café extra, né? Café extra duro. Então, são esses exemplos. Estão aí as hipóteses de pesquisa que vocês sempre vão ter que considerar nessa gestão de pesquisa, né? Vocês forem atuar aí no agronegócio. Então, na verdade, aqui eu estou passando para vocês um passo a passo que você, quando for a gerir uma pesquisa, você vai chegar. Então, você vai chegar a falar com a pessoa,
Quais tratamentos você está trabalhando? Ele vai dizer tal. Quais fatores controlados você está atuando? Tais. Quais fatores que você não controla no seu experimento? São tais. Quais foram as hipóteses que você formulou? H1, H0. A partir daí você começa a perceber que a pessoa tem noção na condução de pesquisa ou não. Ok? E aí nós já vimos os tratamentos, fatores não controlados, né? Já vimos as hipóteses, agora nós podemos entrar aqui na condução do experimento. Né? Então, para se conduzir um experimento, você precisa escolher o delineamento experimental. Delineamento experimental. Então, mas o que é um delineamento experimental? Delineamento experimental é o plano de distribuição dos tratamentos na área experimental. Então, você pega aquelas 3 raças de gado leiteiro, holandês, Jersey e Virolano. Como é que você vai distribuir isso na área experimental? Lá nas baias, como é que você vai distribuir? Você tem diferentes variedades de café, arara e outras tantas. Como é que você vai distribuir isso lá na área experimental? Então, isso é o que a gente chama de delineamento experimental. Isso vai depender do tipo de delineamento experimental que você escolher. Então, aí nós temos aqui como exemplos de delineamento experimentais, aí o delineamento inteiramente casualizado, que ele é apelidado como DIC. Vocês só vão ver as pessoas falando de DIC. Temos o delineamento em blocos casualizados, DBC, temos delineamento em quadrado latido, DQL, e temos aí delineamento em blocos incompletos também. E aí, para você conduzir uma pesquisa, você precisa respeitar alguns princípios básicos da experimentação. Um desses princípios básicos da experimentação é a repetição. Então, por que a repetição? Porque a ideia do experimento não é comparar um indivíduo. Por exemplo, eu comparar um aluno com outro. Isso não é experimento. Por quê? Porque falta a repetição. Falta a repetição. Então, eu posso comparar um grupo de alunos, os alunos do primeiro período do agronegócio são melhores do que os alunos do segundo período do agronegócio. Aí sim, já estou respeitando o princípio básico da experimentação, chamado de repetição. Então, na pesquisa, gente, guardem isso, a gente compara grupos, não indivíduos. Se vocês lembrarem lá da pesquisa de vacina, vocês vão ver que se testava grupos de indivíduos. Grupos de indivíduos. E aí avaliavam como é que era aquele comportamento das melhores vacinas. Isso aplicava lá, isso funciona, não funciona, como é que controlou a Covid, evitou mesmo, gerou a imunidade aí contra a Covid ou não. Então, idem para as raças leiteiras. Então, eu tenho gado holandês. Se eu pegar uma vaca holandesa, comparar com uma vaca Jersey ou outra vaca girolando, isso não é pesquisa. Porque não respeitou o princípio básico da experimentação chamado de repetição. Não há repetição. Eu simplesmente estou comparando 3 objetos ali, só que sem repetição. Se não há repetição, não tem pesquisa. Então, o que eu teria que fazer? Pegar 4 vacas holandesas, comparar com 4 vacas Jersey e comparar com outras 4 vacas girolandas, ok? Aí sim eu tenho pesquisa, porque eu vou comparar grupos, não indivíduos. Né? Okay? Igualmente, eu não posso comparar só uma planta de feijão carioca com uma planta de feijão favo. Isso não é experimento. Eu tenho que ter grupos de plantas, né, de feijão carioca e grupos de plantas de feijão favo. Então, a ideia
do princípio básico da experimentação, chamado repetição, é comparar grupos e não unidades. E isso, qual é a vantagem disso? Aumentar a confiabilidade das conclusões. Então, temos aí repetições, são unidades experimentais do mesmo grupo, com características homogêneas. Então, já explico para vocês o que são unidades experimentais. Então, já vamos aqui, depois voltamos nesse tópico. Unidade experimental ou parcela, né? Esse é um outro conceito que vocês têm que treinar bastante nessa área de pesquisa. Vocês vão lidar muito com unidade experimental ou parcela. O que é isso? Né? Unidade experimental é a área ocupada por um indivíduo ou grupo de indivíduos em um experimento. Então, por exemplo, a unidade experimental, se for uma baia, eu posso ter ali dentro daquela baia só um cabrito. Ou então eu posso ter ali dentro daquela baia 3 cabritos. Então, qual é a unidade experimental? É a baia. Mas quantos indivíduos tem em cada baia? Numa baia eu tenho só um cabrito e na outra baia eu tenho 3 cabritos. Então, isso aí acontece muito na pesquisa, né? Então, é importante prestar muita atenção nesse conceito de unidade experimental. Busca saber lá do pesquisador que está conduzindo o experimento qual é a unidade experimental, quantos indivíduos tem lá. Então, a unidade experimental é a área ocupada por um indivíduo ou grupo de indivíduos em um experimento. Okay? Então, você pode ter um vaso com uma planta, um vaso com 5 plantas ou 10 plantas, mas a unidade experimental é a mesma, é qual? É o vaso, não é a planta. Isso aí já exige um pouquinho de treino, exige aí uma prática na condução de pesquisa para visualizar melhor essa questão da unidade experimental e da parcela. Então, a unidade experimental pode ser um vaso, pode ser um animal, pode ser uma pessoa, pode ser uma peça, pode ser uma área. Pode ser uma área. Então, vamos voltar aqui. Então, repetições são unidades experimentais de um mesmo grupo. Então, por exemplo, quais seriam as repetições do gado holandês? Se eu tenho 4 vacas, quantas repetições eu tenho no gado holandês? 4. Se eu tenho 4 vacas Jersey, quantas repetições? 4. Se eu tenho 4 vacas Virolando, quantas repetições? 4. Desde que eu considero como repetição aí o animal. Se eu fosse considerar a baia, e em cada baia com 4 animais, então eu não teria, só teria uma repetição. Então isso não é experimento. Então, para que servem as repetições? São as repetições que permitem o conhecimento da variância devido ao acaso. Isso aqui já vimos. Então, aqui eu tenho aqui rapidamente tenho aqui rapidamente um exemplo aqui. Eu tenho aqui, se por exemplo queremos testar qual entre 2 tratamentos, né? Aí T1, T2, esse T1 eu poderia chamar isso de gado holandês, T2, gado Jess. Teremos de ter, você sempre tem que trabalhar com um número de repetições igual a 4. Então, aí, no caso do tratamento 1, que seria o gado holandês, eu teria que ter 4 animais no mínimo, se eu considerasse o animal como uma repetição. No gado 2, eu teria que ter também 4 animais, que seria já o GES, também no mínimo.
Então, sempre eu aconselho vocês, aqui no princípio básico da experimentação, sempre trabalhar com, no mínimo, 4 repetições, 4 animais, 4 animais, no caso do holandês, se for feijão carioca, 4 vasos com 4 vasos, e nesses vasos você pode colocar uma planta, 2 plantas em cada vaso, desde que o primeiro vaso, se o primeiro vaso tem uma planta, o quarto vaso também tem que ter uma planta. Você não pode variar esse número de plantas. Se uma baia tem um animal, a segunda baia tem que ter um animal. A terceira baia tem que ter um animal, a quarta baia, um animal também. Você tem 4 baias, todas as 4 baias, cada baia dessa vai receber um único animal. Se você tem 2 animais em cada baia, todas as baias têm que ter 2 animais. Não pode ter uma baia com um animal e as outras com 2, outra com 3. Não, isso não pode acontecer. Então, a repetição é princípio básico, né? A gente está falando aqui de princípio básico, mas poderíamos... Tem outros princípios que têm que ser respeitados, né? A repetição dos mais clássicos, né? E temos aí também o princípio básico da casualização. Casualização é o quê? É o sorteio dos tratamentos na área experimental, de tal sorte que os fatores edafoclimáticos não os influenciem. Isso é para evitar o erro experimental, é para tentar evitar o erro experimental. E aí, nós temos aqui, no caso, lá, nós tínhamos 2 tratamentos, né? O T1, que era o gado holandês, o T2, que era o gado Gers, né? E aí, quantas repetições? Do gado holandês, eu tinha 4 vacas. No gado Gers, eu tinha outras 4 vacas. Então, o somatório disso tudo aí deu 8. Então, eu tenho 8 números aqui. Pego esses 8 números, coloco numa sacola, chacoalho isso e vou retirando um a um número. E aí vejo, aqui nessa baia aqui caiu um animal 1, ok? E aqui nessa outra baia aqui caiu o animal 8, aqui caiu o 4 e aqui caiu o 5. E aí eu vou preenchendo aqui, isso aqui a gente chama de croquis. Aqui nessa baia caiu o animal 6, aqui caiu o 2, aqui caiu o 7, aqui caiu o 3. Então, eu fiz um sorteio aqui dos animais na minha área onde eu estou conduzindo um experimento. Na área experimental, eu fiz um sorteio aí de animais. Então, eu estou respeitando aqui quais princípios da experimentação. Primeiro, o sorteio, porque o sorteio que é a casualização. Então, está sendo respeitado aqui. Qual é o outro princípio básico da experimentação que está sendo respeitado? A repetição. Por quê? Aqui, pela cor, a cor azul seria o gado holandês, todo aqui repetido 4 vezes. Né? E aqui, nesse mais cinza aqui, eu tenho o gado Gers, repetido quantas vezes? 4 vezes. Então, eu respeitei aqui os 2 princípios básicos da experimentação, chamados casualização e repetição. Okay? E ainda há um outro princípio básico aí que chama-se controle local, que é um princípio básico que está presente naqueles outros delineamentos ali. Aqueles princípios da casualização e repetição, eles vão estar aqui presentes no delineamento inteiramente casualizado, no DIC. Agora, o controle local está presente onde? Aqui no delineamento em blocos casualizados, e em delineamento em quadrados latinos, e aqui no delineamento em blocos completos. Sempre que vocês ouvirem se falar de palavra bloco, aqui está se respeitando o princípio do controle local. Agora, quando vocês escutarem falar do DIC, o delineamento inteiramente casualizado, está se respeitando aqui casualização e repetição. Aqui, nesses blocos, quadrados latinos e blocos incompletos, aqui se respeitam 3 princípios básicos da experimentação. A repetição, né, casualização e controle local. Agora, no DIC, só 2.
a casualização e a repetição, porque pressupõe-se que no DIC o ambiente seja homogêneo, então você não precisa controlar o ambiente, né, que seria o controle local. Então, o controle local é isso, você controlar as variações num ambiente que não seja homogêneo. Que a gente pode, você, por exemplo, dentro da casa, você pode ter próximo à lâmpada, dentro de uma casa, próximo à lâmpada, a luminosidade é melhor. A iluminação daquela lâmpada é melhor. Na medida que você vai se distanciando da lâmpada, a iluminação começa a ser pior, né? Então, aí já não seria um ambiente homogêneo dentro de uma casa que só tem uma lâmpada na sala, região central. É igual com o ar-condicionado. E próximo ao ar-condicionado vai haver uma temperatura que é diferente da região mais distante do ar-condicionado. Então, nesses ambientes não há controle local. Então, você não poderia usar, por exemplo, o DIC. Porque o DIC ele pressupõe o controle local. Então, você aqui só respeita dois princípios básicos, a casualização e a repetição. Já nos blocos e quadrados latinos, você considera que o ambiente não é homogêneo, você considera que o ambiente é heterogêneo. Então, se o ambiente não é homogêneo, então você tem que ter o controle do ambiente. Esse controle do ambiente a gente chama de controle local. Então, para além dos princípios básicos da repetição, da casualização, você adiciona também o princípio do controle local. Então, você trabalha com 3 princípios básicos da experimentação. Então, por exemplo, o delineamento em blocos casualizados, você usa muito no campo, na área externa, no campo, num pasto. Por quê? Porque você não tem controle das condições do ambiente ali, as condições, as variações do vento, da chuva, da insolação. Você não tem esse controle ali. Aí você vai usar o DBC sempre para o campo. Vocês sempre vão ver isso. DQL também, mas para o campo, principalmente na área animal, você usa muito DQL. Agora, o DIC vocês vão usar onde? Em laboratórios e em câmaras de crescimento, principalmente em câmaras de crescimento, que você consegue controlar a temperatura, a quantidade de CO2 que incide ali, a quantidade de fluxo de luz que está ali. Porque você tem, o fluxo de luz é diferente, mas tem laboratórios, tem câmaras de crescimento que garantem o mesmo fluxo de luz para todo o ambiente. Então, você tem um ambiente extremamente homogêneo, né? A umidade daquele ambiente é garantida, é assegurada pela empresa que instalou aquela câmara de crescimento, né? Então, percebam isso. Para DIC, você vai usar mais em câmaras de crescimento ou em casa de vegetação, em que a empresa que instalou a casa de vegetação e a câmara de crescimento ateste para vocês que assegure para vocês que as condições ambientais ali são homogêneas. Condições ambientais, umidade do ar, temperatura, o fluxo da luz, né, tem que ser igual. Qualquer variação dessa você vai tirar, vai gerar uma pesquisa errada. Pesquisa errada, né? Então, já imaginou você gerar uma vacina que você acha que, pela pesquisa, acha que ela protege contra a Covid, mas na hora que você depois vacina as pessoas começam a morrer. Já imaginou isso, o perigo disso? Então, por isso tem que saber muito bem escolher o tipo de delineamento experimental que você vai escolher e respeitando os princípios básicos da experimentação, que é muito sério. Embora isso não seja muito grave na hora que a gente trabalha com plantas, mas na hora que você trabalha com animais, isso é grave. Você desenvolveu lá, testou um produto, né, para vacinar os animais. Você está lá confiante que não vão adquirir determinada doença, porque você vacinou aquele produto. Só que aí a pessoa tirou, durante a condução da pesquisa, a pessoa caiu numa conclusão errada, porque ela não respeitou o princípio do controle local. Aí acabou tendo um tratamento lá que se destacou, só que
a luz incidiu mais sobre aquele tratamento, a umidade incidiu mais sobre, a temperatura incidiu mais sobre aquele tratamento. Aí aquilo enche os olhos e a pessoa sai bem daquele produto. Na hora que aplica no animal, lá na prática, no campo, o animal morre. Isso compromete toda a questão da pesquisa, todo o nome da... lembra aquela questão da gente que a gente falava da marca, o nome da empresa, compromete tudo. Então, isso é praticamente você decretar a falência aí da sua firma, da sua empresa e do seu negócio, né, como um gestor do agronegócio. Então, sigamos aqui, já vimos isso. Finalizamos ali os princípios básicos da experimentação, vamos aqui para planejamento experimental. Todo experimento, né, como eu disse lá, você tem que ter planejamento. Então, a primeira coisa que você tem que saber, quais são os tratamentos? Tratamentos de objetos, que são os objetos que eu quero estudar, o que eu vou estudar. No caso de vocês que vão gerir agronegócio, dentro do agro existem várias cadeias produtivas. Então, vocês vão gerir, vocês podem gerir absolutamente qualquer grupo aí de pesquisa, qualquer grupo de pesquisa. Aí você não tem domínio sobre aquilo, vai, busca a Embrapa, faz isso, passa uma semana lá na Embrapa, vendo como é que se faz essas pesquisas, busca as universidades, faz treinamento nesses locais, busca os professores aí, né? Você vai ganhar o domínio sobre aquilo, porque a pesquisa em si é muito particular, dependendo do grupo de pesquisa, a pesquisa versa de outras coisas, você nunca vai ter um domínio completo sobre isso. Vai depender das pessoas que têm aquela vivência ali com aquela pesquisa, porque esconde também um saber ali. Okay? Então, você tem que escolher quais características você vai analisar. Você vai analisar a produção de leite, você vai analisar os tipos de café, né? Você vai analisar ganho de peso, o que você quer analisar. Então, isso tem que estar bem claro. Planejamento, experimento, primeiro, você como gestor, vai perguntar, tem um grupo que está fazendo pesquisa, você quer gerir esse grupo, você vai lá, quais tratamentos vocês vão estudar? Tá? Quais características? Tá? E com essas informações, depois o que vocês podem fazer? Vai para uma universidade, ver se aquilo bate, vai para a Embrapa, né? E ali isso já vai te ajudar a gerir aquele grupo. Você pergunta, como é que será a unidade experimental ou a parcela desse experimento? Anota, estudo. Quantas repetições deverão ser utilizadas? Aqui eu já falo para vocês, se um grupo de pesquisa aí trabalhar com menos de 4 repetições, já você pode dizer para melhorar, porque para ter uma boa pesquisa, você tem que ter no mínimo 4 repetições, ou melhor, quanto maior o número de repetições, melhor. Mas já abaixo de 4 não é recomendado. E aí, você já pergunta, como que vão analisar os dados? Né? Mais para frente, vou mostrar para vocês quais software a gente usa para analisar esses dados. Então, são essas noções que vocês vão ter. Né? Vocês não precisam necessariamente saber executar a pesquisa, só você saber onde você pode buscar essas informações sobre essa pesquisa que está sendo desenvolvida aí na sua empresa, na sua firma. Você busca isso dentro das universidades, na Embrapa. Né? Tem aí a EPAMIG também. Então, pronto. Você já fez esse planejamento, tudo, conduziu o seu experimento na área experimental lá, coletou os dados, né? E aí, agora você já tem os dados. O que você precisa fazer? Outra coisa que você tem que perguntar ao grupo de pesquisa que está analisando os dados. Quais são os requisitos da análise de variância que você vai testar? Né? Então, os dados, eles têm que passar com vários requisitos da análise de variância. Tem aí a homocedasticidade dos erros, é um primeiro requisito, os dados têm que passar aqui, os dados têm que passar na normalidade dos erros, os dados têm que passar na independência dos erros, os dados têm que passar na aditividade, os dados têm que passar nos outliers. Então, se os dados não passarem em algum desses requisitos da análise de variância, há problema. Então, esses dados têm que ser transformados. Então, você vai perguntar quais são os requisitos de análise de variância que você testou. Ele vai mencionar se os dados passaram em todos esses requisitos. Sim, se passaram, ótimo. A pesquisa está segura. Você não vai cair numa conclusão errada. Beleza?
Aí, se não passou, você pergunta o que você fez. Ah, ele vai dizer, o grupo que está fazendo pesquisa, transformamos os dados. Aí você está gerenciando. E qual é o problema de fazer, por exemplo, uma análise de variância sobre dados que você não checou os requisitos de análise de variância? Você vai inflar o erro tipo 1. Okay? Aí vocês vejam que nós vamos entrar no outro conceito, que é o conceito do erro. Já tínhamos começado lá a entrar nesse conceito do erro, que era através dos fatores não controlados. Né? Então, o que vocês precisam ter aqui em mente, mas tem que ter muito cuidado, é que nós, quando trabalhamos com a pesquisa, nós podemos cometer erros. E esses erros são muito perigosos. Né? Mas tem que levar isso com ponderações, né? Porque não é para sair aí dizer que nenhuma pesquisa funciona, porque a pesquisa tem erros. Tem gente que chega a esse ponto, a pesquisa funciona muito bem, senão nós não teríamos vacina, não teríamos carros aí seguros, não teríamos aviões aí andando, nos levando de um país para outro, de um continente para outro, não poderíamos ir à Lua, né? Se a pesquisa fosse errada. Então, tem gente que sai falando aí que a pesquisa não funciona, que coisa da Embrapa não funciona. Então, já imaginou você colocar pessoas na Artemis 2 e levar lá para a Lua se a pesquisa não funciona? Né? Então, isso aí é muito absurdo. Né? As pessoas não podem ficar falando isso. Então, temos erros, isso são termos técnicos dentro de estatística experimental. Né? Temos erros, sim, temos que admitir que temos erros, mas esses erros são solucionados. Temos aí procedimento estatístico pode ter erro tipo 1 ou erro alfa. O que é isso, o erro alfa? O que é o erro tipo 1 ou erro alfa? Você vai obter, por exemplo, o resultado do H1. Vocês lembram lá da hipótese H1? O que dizia a hipótese H1? Que há diferenças entre os tratamentos. Então é isso. Aqui eu pus média. São as médias dos tratamentos, houve diferença. Então você tem o resultado H1. Okay? Você conduziu o seu experimento, chegou a esse resultado. Mas você tem que supor que há uma probabilidade de 5% disso não ser verdade. Né? Se você considera um alfa aqui de 5%, então há uma probabilidade disso. Né? Nas ciências agrárias, a gente trabalha por 5%. Vocês podem falar isso. Você pode obter a melhor tecnologia. Né? Os pesquisadores fizeram ali uma pesquisa muito boa, né? Desenvolveram um novo bioinsumo para usar na agricultura. Aí funcionou maravilhosamente aqui, mas você sempre lembra que você tem que ter em sua mente que há uma probabilidade de 5% daquilo não ser verdade. Por exemplo, você vai dizer que o gado holandês produz mais leite que o gado Jesse. Vai dizer não, você conduziu um experimento e verificou lá que o gado holandês produz mais leite que o gado Jesse. Beleza? Beleza, você fica todo feliz, alegre, mas lembre-se que há uma probabilidade de 5% disso não ser verdadeiro. Ok? Você desenvolveu aí na sua empresa uma nova fórmula de adubação em que as plantas produzem mais do que com uma outra fórmula que era usada lá na... Conduziram o experimento, viram que as plantas produziram mais com a nova fórmula, né? Não mais com aquela antiga. Ok. Você fica feliz, mas lembre-se que há uma probabilidade de 5% disso não ser verdadeiro. Então, esses erros servem para isso, para a gente encarar os resultados da pesquisa com cautela. Vocês vão ver para vacina ali também. Tem uma chance de 1% disso não funcionar. Tem do teste de paternidade, né, 0,01% daquele teste não ser verdadeiro. Mas, né, esse erro aí é muito baixo para a nossa área de ciências agrárias. Muito baixo. 5% disso não ser verdadeiro é muito baixo. Então, é um erro muito confiável, 5%. Por quê? Porque eu asseguro, atesto que 95%
do experimento é verdadeiro. No caso de teste de paternidade, mais de 99%, aquele teste de paternidade é verdadeiro. Então, há uma probabilidade de 99% do teste de paternidade funcionar, mas há um erro tipo 1 ou erro alfa de 1% no teste de paternidade. Daquele teste não ser verdadeiro. Então, é desse erro que nós estamos falando. Eu vejo isso como cautela da ciência estatística experimental, hora de concluir ali no resultado, né? Não necessariamente como um erro. Mas esse erro a gente pode controlar, esse erro tipo 1. Como que a gente controla? Usando alguns testes, como por exemplo, o teste Tuck. Então, até isso soma. Se você sabe escolher um teste de média para a sua pesquisa, você vai controlar o erro tipo 1, ok? Então, vejam aí, erro controlado, então não saiam aí dizendo que a pesquisa não funciona porque tem um tal de erro lá durante a pesquisa. Então, essa vacina não funciona, não vou tomar essa vacina. Aí depois a pessoa morre de Covid. E aí também temos o erro tipo 2, o erro beta, né? O que é o erro beta? É o contrário do erro tipo 1. Okay? Se aqui o resultado no erro tipo 1 era resultado tipo H1, aqui o resultado é H0, ou seja, as médias são iguais. Mas isso não é verdadeiro. Na verdade, aqui eu posso colocar mais. Isso pode não ser verdadeiro. Então, eu conduzi um experimento lá, né? Deixa aqui pegar um exemplo aí do agronegócio. Conduzi um experimento lá, nós queremos gerar produtos, né? Então, estou lá com diferentes bactérias, já que a gente está na área aí dos bioinsumos, na verdade, nós não estamos na área, estamos na era dos bioinsumos, né? Na era dos bioinsumos, eu quero gerar um inoculante aí que melhora aí a produção do café. O café, aqui no norte de Minas, da banana, vamos pegar aí a banana no norte. Então, quer gerar um inoculante aí que vai melhorar a produção do café. Aí, então, eu seleciono bactérias solubilizadoras de fósforo, né? Selecionei lá bactérias solubilizadoras de fósforo. Aí eu faço um experimento com essas bactérias na banana. Fiz um experimento, aí quando eu chego no final, aquelas bananas, não há diferença entre aquela banana que foi inoculada com as bactérias e aquela banana que não foi inoculada com as bactérias. O inoculado aqui é o seguinte, aquela banana, eu coloquei a muda ali junto, em contato com a bactéria, isso é inocular, e a outra a muda não pus em contato com a bactéria. No final não houve diferença. Então, esse é o resultado H0. Então, as médias aí da produção de banana, dos cachos de banana, né, é igual. Mas só que aí vocês, como gestores de pesquisa, têm que dizer para o grupo lá de pesquisa concluir isso. Gente, existe chance disso não ser verdadeiro. E essa chance é muito grande, porque lá no erro tipo 1 a gente tem uma chance de 5% e a gente poderia controlar esses 5% com o teste Tuck, por exemplo. Se o mesmo experimento de inoculação, inoculei uma muda com bactéria solubilizadora de fosfato e a outra muda não inoculei. Aqui no erro tipo 1 eu teria que as médias são diferentes. Aí, beleza, eu confio nesse resultado porque o erro 5% é muito baixo e, para além disso, o teste Tuck, o grupo de pesquisa, os dois testes Tuck, eles controlam esse erro. Agora, no caso 2, não. No caso 2 já é complicado. Eu não sei qual é o erro beta, quanto é esse erro beta. Sei que ele é muito grande. Então, eu posso até dizer aqui, se o alfa é 5%, então o beta é 95%. As médias dizem que as médias são iguais. Então, é muito grande esse erro. Então, isso não é confiável.
E nenhum teste controla o erro beta, né, para piorar. Então, isso é inconclusivo. O que a gente faz nesse caso? Quando a gente está diante do erro tipo 2, quando você tem um grupo de pesquisa lá na sua fazenda, esse grupo de pesquisa concluiu que tanto faz aplicar bactérias solubilizadoras de inoculante na banana, como não aplicar. Então, vamos lá de novo, ver se isso está claro que eu falei aqui, que acho que eu troquei algumas palavras. Então, você tem um grupo de pesquisa lá na fazenda. Esse grupo de pesquisa está testando bactérias que solubilizam fósforo no solo. Então, inoculou um grupo de mudas, porque vocês viram que a gente compara grupo de mudas, não é uma muda. Inoculou num grupo de mudas, inocularam o quê? Pois a bactéria em contato com esse grupo de mudas de banana e outro grupo de mudas não inoculou. Ou seja, não pôs em contato com a bactéria. Aí, conduziu o experimento. E aí, depois, essas bananeiras produziram lá os cachos, né? Produziram as bananas. Pegou aquelas bananas, pesou. Pesou, aí percebeu que não houve diferença na produção. Tanto faz. Então, tanto faz colocar a bananeira em contato com a bactéria solubilizadora de fósforo, como não. Então, não precisa. Então, gerou algum produto? Não gerou. E aí, a tua empresa vai dizer, jogamos dinheiro fora, só investimos nessa pesquisa. Essa pesquisa nem gerou nenhuma inovação, esse negócio de pesquisa não serve para nada, não funciona. Não, está se precipitando. Por quê? Porque esse resultado, porque você caiu aqui no erro tipo 2, erro beta. Você encontrou que uma banana com bactéria e outra sem bactéria. Não tem diferença na produção. Mas isso não é verdadeiro. E o erro é muito grande, não é confiável, não é controlado pelos testes estatísticos e é inconclusivo. Né? Aí você está diante de um erro tipo 2, que é inconclusivo. Então, e por que ele é inconclusivo? Porque a diferença ou efeito pode não existir. Pode não existir. O efeito que é o efeito que eu falo que é o efeito da bactéria solubilizadora de fósforo ali na bananeira pode não ter existido. Okay? Mas pode ser que ele tenha existido. Só que o teste que você utilizou na análise dos seus dados não tem poder para detectar essa diferença. E aí, né, você irriga aquele grupo com tanto dinheiro para fazer pesquisa, para buscar essas bactérias, depois chega lá no final, não tem nenhum produto. Você não faz nenhuma inovação, você não gera nenhuma tecnologia, porque a disciplina é inovação, é pesquisa e inovação tecnológica no agronegócio. Você não traz nenhuma inovação, você não traz nenhuma tecnologia para o agronegócio. E, gente, essa brincadeira, eu não sei se esse exemplo aí que eu dei, não sei se tem pesquisador conduzindo aí com bactérias solubilizadoras de fósforo, mas seria muito interessante. Inclusive, outros tipos de bactérias que poderiam selecionar são bactérias que melhorem a absorção aí de potássio nas plantas, ou então fungos que melhoram a absorção de potássio, porque a gente sabe que a banana demanda muito potássio. Então, você geraria um produto, por exemplo, um produto fúngico, um fungo que melhora a absorção de potássio. Eu, particularmente, trabalhei muito com fungos. Eu tenho até um grupo de fungos que podem melhorar a absorção de potássio lá na bananeira. Aí você já gera um produto. Como é que você testa isso? Tem que ter um grupo de bananeiras com aquele fungo e outro grupo sem aquele fungo, para você saber se na bananeira com fungo se tem mais potássio do que a bananeira sem fungo. E aí você faz uma inovação e gera uma tecnologia. Uma inovação por quê? Porque
ao invés de você aplicar adubo mineral, você aplica o fungo. Então, mas tem que ter esse cuidado com esses erros de pesquisa, como eu já exaustivamente expliquei. Então, o que você faz nesses casos? Você cai no erro tipo 2, né? Vocês que são gestor aí do agronegócio, importante esse ponto. Você vai fazer o quê? Vai fazer o experimento em outras condições. Sempre quando você caiu nesse erro tipo 2, vai fazer o experimento. E aí fazer o quê? Diminuir o número de tratamentos, de comparações, porque às vezes as pessoas trabalham com muitos tratamentos, né? Eu vi uma coleta de experimentos, não monta, uns vasos enormes, um experimento gigantesco, né? Um experimento muito grande, né? Então, ele está fazendo muitas comparações ali. Isso foge, às vezes, da capacidade humana de manipular aquilo. Porque quem nos experimentos, nas pesquisas, a gente tem mais um trabalho artesanal. Trabalho artesanal. Envolve o ser humano. Talvez quando for mais para frente aí entrar a robótica para conduzir os experimentos, talvez aí se possa trabalhar com tantos tratamentos quanto a pessoa preferir. Mas até isso não é bom. Porque depois a análise, quem que vai analisar? Também vai para o robô. Bom, vamos ver, o futuro aí a Deus pertence. Então você vai diminuir, né? Até hoje, na nossa realidade, na sua fazenda, o que você vai fazer? Vai fazer o experimento em outras condições, né? Que condições são essas? Diminuir o número de tratamentos, de comparações, trabalhar com 8 a 15 repetições, trabalhar com baixo coeficiente de variação. Né? O que é baixo coeficiente de variação? Significa menor erro no experimento. Se você tem menor erro, significa maior poder da análise de variância sobre o teste F. O que é o teste F? De perceber a diferença ali entre os tratamentos. Então, o que vem a ser um coeficiente de variação baixo? Que indica menor erro no experimento. Quer dizer, um experimento que foi muito bem conduzido. Então, se você tem um CV abaixo de 10, ele é baixo. Então, isso que eu estou falando de um coeficiente de variação baixo. O coeficiente de variação baixo é abaixo de 10. Tem um coeficiente de variação entre 10 e 20, ele é médio, e 20 a 30 alto, e acima de 30 muito alto. E aqui, gente, já para finalizar, aqui nós temos alguns softwares que nós utilizamos para análise de dados aí. Você pode analisar no próprio Excel, no Sysbar, no R, no Speedstart, e depois construir gráficos aqui no Sigmaplot. Então, existe aí vários softwares que analisam dados. Né? Você pode hoje, com a própria inteligência artificial, analisar os dados. Existem vários softwares. Esses aqui só são exemplos para vocês se acostumarem. O R é muito utilizado, o R é esse aqui, muito utilizado hoje em dia. O Speedstart é um software do professor Lado de Souza, muito utilizado também, muito bom, recomendo esse software Speedstart. Tem o Sysbar, que é da UFLA, já é antigo, ele está precisando de algumas atualizações, não recomendo esse. Mas se você só souber usar esse, analisa com esse. Né? Mas o mais atual mesmo, mais moderno, é esse Speedstart aqui, e é mais fácil de usar do que o R. O R é mais difícil de se usar. E aí você pode fazer gráficos, tanto no Sigmaplot como no Excel. Bom, gente, então estamos chegando ao fim aqui, e depois você vai pegar aqueles seus dados aí, e você pode escrever, por exemplo, um resumo simples. Aqui nós temos um exemplo de resumo simples, que foi publicado num evento local. Né? Um resumo simples, o que tem, basicamente? É um simples resumo, só essas linhas aqui de texto. Né? E aqui em cima você tem o título, tem os autores, tem aqui as filiações, e tem aqui as palavras-chave. Isso acabou, isso é o resumo simples. Você tem um resumo expandido, né? O resumo expandido, esse aqui pode ser de um evento local, internacional, também o resumo simples pode ser de um evento internacional. Então, o resumo expandido, como que ele é? Em geral, você vai ter
Aqui no início, o título em inglês, pode ter em inglês ou não, tem os autores aqui, tem as filiações, você pode ter um resumo em português, tem um resumo em inglês, tem que ter aqui as palavras-chave, que words, um resumo em inglês. Né? Isso aqui é o resumo do resumo expandido. O resumo expandido vai compreender aí também a introdução, material e método, resultado, discussão, conclusões. Isso tudo tem que vir aí no resumo expandido. Né? Aqui no resumo simples, você não vai ter essa introdução, assim, desenvolver. Você não vai desenvolver a introdução, não vai desenvolver material e método, não vai desenvolver resultado, não vai desenvolver discussão, não vai desenvolver conclusões. Né? Mas aqui no expandido você tem que desenvolver isso. Mas esse desenvolvimento você faz, de certa forma bem resumido, né? Não é igual àquilo que você vai fazer num artigo. Isso aqui é um artigo. Né? Vocês vão ver aqui um artigo, uma das características do artigo é que você tem aqui essa palavra dói, logo aqui no início, dói. Né? Todo artigo tem esse dói. Então, e o artigo tem que ser escrito a partir de uma pesquisa inédita, dados inéditos. Você não pode sair fazendo o que os outros já fizeram. Então, aqui a revista, por exemplo, é Frontiers in Microbiology. Né? E aqui o título do artigo, aqui os autores, né? E aqui as filiações, aqui você tem um resumo simples em inglês. Na verdade, você vai ter um resumo simples, né? Tá vendo? Esse resumo simples que você publica aí num congresso local, brasileiro ou internacional, ele entra aqui, ele encaixa aqui. No resumo expandido, ele vem para cá. Né? Você depois traduz ele para inglês. Aqui não, ele já entra em inglês no artigo. Entra em inglês. Tem alguma revista que pede em português, inglês, espanhol, que aí embaixo depois vem as palavras-chave. E aí depois você tem uma introdução aqui que você tem que trabalhar muito. A introdução tem que ser uma introdução bem detalhada, bem desenvolvida, com as hipóteses, os objetivos, né? E aqui, antes disso, nós temos aqui, vai aparecer os editores, quem revisou o trabalho, o autor que responde pela pesquisa, quando que esse artigo foi enviado para a revista, quando é que foi aceito, quando é que foi publicado, como citar esse artigo, isso tudo está aqui embaixo. Né? E aí, depois dessa página que vem a introdução, como eu disse, bem desenvolvido, depois vem material e método, depois vem resultado de discussão, tudo isso bem desenvolvido, bem detalhado, todos os detalhes são cruciais, né? Então, tem que desenvolver cada detalhe desse com o risco de seu trabalho ser rejeitado na hora que você for publicar a sua pesquisa. E aí, depois de resultado, depois de discussão, você vai ter lá no finalzinho as conclusões e, por último, as referências. As referências entram tanto no resumo expandido como no artigo, mas aqui no resumo simples não entra a referência, não entra a citação aqui no resumo simples. Né? Então, você pode observar que todos os resumos simples, esse não tem nenhuma citação. Tem gente que coloca a citação aqui, não é para pôr a citação, nem referência nenhuma. Né? Aqui no início. Isso você deixa. As referências você vai deixar para o resumo expandido, né? E para o artigo, e fica lá no finalzinho. Tá? Para além desses trabalhos científicos, você pode escrever um capítulo de um livro, pode escrever um livro, né? São trabalhos científicos, né? São tipos de trabalho científico. E ainda tem a dissertação, que é um trabalho científico, tem a tese, né? Eu recomendo que vocês também leiam bastante as teses, a dissertação nem tanto, mas as teses muito. É importante que vocês leiam. Então, gente, é isso. Nessa segunda unidade, eu vou colocar ainda uns 2 vídeos lá de uma professora que fala sobre inovação. Né? Já não serei eu falando sobre isso, a professora lá da Embrapa, né? Vai dar também um detalhe sobre essa área de inovação aí. No geral é isso, pelo tempo que nós tivemos aí. Foi um período aí, um semestre meio conturbado, tem aluno entrando ao longo do semestre, né? Mas
ajustamos aí, todos os tópicos foram desenvolvidos aqui, pelo menos para vocês terem noção sobre isso, depois vocês se aprofundem nisso. Vocês estão no início do curso, estudem aí, mais para frente certamente vocês vão ouvir mais detalhes sobre o que a gente discutiu aqui. Então estudem, porque aí nós temos a prova presencial, né, no dia 4 de julho, dia 4 de julho, temos a prova presencial, e aí encerramos já a disciplina. Eu vou deixar aí 2 fóruns, né, sobre essa unidade, que vão fechar aí os 40 pontos da área dos fóruns. E o resto dos pontos, 30 vai ser da prova online, que hoje eu vi que nós tivemos problemas no sistema do AVA, né? Ficou fora do ar, e aí eu vou remarcar a prova para segunda-feira, e sábado nós fazemos a prova presencial e encerramos, né, a disciplina. Então, boa sorte, bons estudos aí.